Capítulo 23. Os laboratórios. Monitoramento de receptores. Dio prosseguiu então com suas ponderações. Vejam o sensor ao lado, a requerer-nos atenção. Uma vez aceitas as incumbências por parte dos receptores, instalamos dispositivos sutis em seus corpos astrais, a fim de monitorar-lhes o campo psicoemocional, de modo que possamos ser avisados em ocasiões de instabilidade psíquica. Milhares deles estão ativos por aqui, conforme podem notar. Nossa tecnologia monitora-os de modo a identificar qualquer variação emocional mais brusca, induzindo-os a faixas vibratórias mais baixas. Esse é nosso compromisso, assisti-los na manutenção de uma faixa vibratória salutar, salvaguardando-os caso se defrontem com maiores óbices na jornada terrena, fato que poderia inviabilizar o acoplamento dos peregrinos intergalácticos. Tenhamos em conta que tudo se desenvolve mediante o consentimento dos receptores e mentores. Todos comungamos forças no sentido de alcançarmos um desfecho exitoso para a trama. Deste modo, mesmo intervenções na vida física dos receptores encarnados podem acontecer. Podemos facultar-lhes maior aporte financeiro, dinamizando suas possibilidades no campo físico. Ou ainda, apartá-los de influências perniciosas, como amizades tóxicas, ambientes de trabalho abusivos, parceiros desajustados, dentre outros, que possam perturbar-lhes o equilíbrio psíquico. É-nos permitido também aproximá-los de pessoas estratégicas, como cônjuges e parceiros de trabalho, que compõem seu projeto encarnatório na fisicalidade. Tais dispositivos são, ainda, inseridos nos lares e ambientes mais frequentados pelos receptores, de modo que nos possibilita o monitoramento de possíveis espíritos trevosos nesses locais. Muitos dos infelizes, avessos aos propósitos maiores que defendemos, podem, em momentos oportunos, penetrar as barreiras protetivas que instalamos, introduzindo dessa maneira elementos astrais perturbadores, como insetos asquerosos e aglomerados energéticos desarmonizantes, produto de suas emanações mórbidas. Ou então eles próprios podem atuar como verdugos vampirescos, subtraindo as energias vitais dos receptores. Importa considerar que nossos colegas não estão imunes ao assédio do astral inferior. Apesar de nossos esforços continuados em guardá-los, o encarnado desatento pode sucumbir a tais investidas, principalmente nos momentos de fragilidade. Sabemos que a vida física figura-se repleta de desafios, incertezas e medos, convidando nossos companheiros ao estágio em zonas mentais degradantes, abrindo acesso aos sagazes desestabilizadores. Finalizou Dio pesarosamente. Conjecturava sobre as infinitas variáveis a influir na encarnação dos estrangeiros e todo o esforço despendido pela espiritualidade superior a fim de facilitar-lhes a jornada. Quantas minúcias se nos revelavam a partir daquele relato de Dio. Nosso técnico, solicitamente, então prosseguiu. A título de exemplo e estudo, lhes mostrarei os dispositivos em operação. Concluiu. Nosso companheiro expandiu uma determinada projeção holográfica por sobre o recinto, revelando-nos a animação de um ambiente na crosta terrestre. Tratava-se do lar de um dos receptores monitorados, que naquele momento era atacado por espíritos sombrios, e assim elucidou-nos o caso. Dio. Observem esse lar na esfera física, encontra-se repleto de armadilhas do astral inferior. Espíritos trevosos introduziram ignóbeis criaturas, como aranhas e insetos astrais. Além disso, impregnaram a psicosfera local com uma substância escura desarmonizante, produto de seus eflúvios enfermiços. O encarnado que lá adentre certamente captará as influências perniciosas do ambiente, respirando num clima de sujidade, refletindo-lhe em sensações de desesperança, medo, ansiedade e tristeza. Finalizou Dio. De que maneira os espíritos trevosos lograram acesso a seu lar? Inquiri. E Dio desoladamente complementou. Esse companheiro, jovem adulto, tem o compromisso de receber irmãos extraterrenos no vaso físico. Ainda não encontrara a parceira que o assistirá na nobre tarefa carnal. Está, atualmente, semidesperto consciencialmente e entregando-se aos abusos da noite. Tal condição tem criado brechas na proteção energética que introduzimos em seu pequeno apartamento, haja vista a própria emanação desequilibrada que tem arrastado até lá. Temos frequentemente o alertado em viagens à crosta, a fim de que se reequilibre e alcance melhor sintonia com a faixa vibratória elevada de nosso plano.
Para isso, temos induzido um de seus amigos a convidá-lo para integrar cultos religiosos da tradição disponível em sua cidade. Esperamos que em breve retome a conduta retificada e salutar, de modo a não comprometer nosso acordo, asseverou Dio cordialmente. Poderão operar uma limpeza energética na ambiência de nosso companheiro? Interpelei curiosamente. Sim, temos equipes vinculadas ao nosso plano, mais próximas à crosta terrestre, responsáveis pela higienização fluídica na densidade. São abnegados trabalhadores, que nos servem com desvelo, contribuindo com os propósitos maiores de nosso plano. Dispõem eles de magnetizadores experientes, hábeis a selar rombos fluídicos como o que divisamos, esclareceu Dio. Poderemos acompanhar o sensor psíquico instaurado em nosso companheiro? Como esse dispositivo nos revela as informações? Complementei. Certamente, colegas, disse Dio amigavelmente. Estejam à vontade para explorarem nossos aparatos. Isso em muito lhes ampliará as concepções a respeito de nossa esfera de atuação, concluiu o técnico. Nosso companheiro projetou outra holografia a saltar-nos no espaço. Dessa vez, fitávamos o envoltório sutil do jovem, revelando-nos todo o seu painel psicoemocional, como se o dispositivo nos transmitisse em tempo real a vida íntima da criatura. Examinávamos detalhadamente a atividade de seus centros vitais, bem como a energia a fluir entre eles. Visivelmente, os centros energéticos inferiores apresentavam coloração mais vibrante e intensa, revelando-nos a acentuada atividade deles. De certo, nosso irmão concentrava sua vida mental nos prazeres mundanos, mormente nas sensações envilecidas da sensualidade e apego materialista. Nesse sentido, complementou nosso técnico Dio. Notem que, em função da vida libertina, marcada pelo excesso de alcoólicos e sexualidade descompromissada, nosso jovem tem sobreexcitado os centros vitais inferiores, tornando-os mais ativos. Há visíveis bloqueios energéticos na comunicação do chakra da coroa com o astral superior, com diminuta corrente fluídica a penetrar por ele. Faz-se necessário que, por meio da elevação do pensamento e da oração, nosso jovem dilate as vias de nutrição energética superior. É por esse canal que lograremos fornecer-lhe ideias elevadas e nutrir-lhe o campo energético com alimento sutil, renovador. Tal panorama lhe propiciaria mais bom ânimo e esperança na jornada terrena. Permitam-me mostrar-lhes um panorama mais equilibrado de outra irmã monitorada por nós, informou-nos Dio. Nosso experiente técnico rapidamente operou o instrumento, trazendo-nos o quadro psicoemocional de uma bela mulher, de feição muito delicada. Tratava-se de mais uma receptora em preparação para acolher nossos colegas extraterrestres. Assim, solicitamente, ponderou Dio. Percebam a diferença no panorama sutil de ambos. Nossa irmã, prestes a iniciar contato mais intenso com nossa esfera, traz uma vivência equilibrada e sã. Participa ativamente em sua tradição religiosa, dedicando-se a tarefas caritativas no plano denso e realizando, diariamente, a asepsia interior, mediante a observação atenta de seu foro íntimo e fruição de energias elevadas através da prece. Nutre, assim, vigorosamente seu envoltório sutil com matéria mental de elevado teor, revelando-nos centros vitais vivos e fulgurantes, em pleno funcionamento e perfeitamente equalizados. Neste caso, nos aproximaremos com facilidade durante o processo pré-encarnatório, enraizando nossos peregrinos em seu halo energético, sem maiores complicações. Logrará sustentá-los fluidicamente durante a gestação e estabelecerá intercâmbio salutar com eles na vida física, evitando, deste modo, maiores desafetos entre mãe e filho, o que possivelmente observaríamos noutras ocasiões. O outro irmão, em contrapartida, apesar dos deveres firmados, por ora transforma-se em terra seca e estéril, avessa ao plantio da luminosa semente superior. Com o campo magnético nesses moldes, não lograremos qualidade fluídica adequada para o ancoramento dos extraterrenos, e o encarnado facilmente o repelirá ao perceber sua presença no campo sutil. A menos que se eleve, poderá exitosamente cumprir seus compromissos conosco. De nossa parte, também não arriscaremos introduzir os estrangeiros nessas circunstâncias. Invariavelmente, sofreriam as penosas vibrações de desprezo e desafeto de seu pai, afetando-lhes o equilíbrio fluídico na fase de desenvolvimento embrionário e, portanto,
de grande vulnerabilidade psicoemocional. Concluiu Dio atenciosamente. Acompanhava, atento, as explanações detalhadas de nosso técnico. Compreendia a importância da preservação de um estado vibracional elevado, a fim de facilitar o trabalho dos planos superiores junto aos encarnados. De outro modo, sua operação seria inviável. Diante disso, louvamos os dedicados trabalhadores do plano físico que, apesar dos óbices da vida cotidiana, encontram espaço em suas rotinas para a nutrição de seu espírito e intensificação dos vínculos com a espiritualidade altiva. Sem seu contributo, certamente, toda a operação do complexo Alvorada Celeste e projetos similares no astral terrestre perderiam sua função. De que valeriam universidades, laboratórios, processos adaptativos, transmigrações estelares de almas, sem a participação dos encarnados no projeto? Eles representam peça crucial nessa engrenagem divina. Afinal, é através deles que os peregrinos têm a oportunidade de penetrar o plano físico, entrando em contato com almas empedernidas, ressequidas em condicionamentos egoístas e orgulhosos. Consideremos que tal contato não poderia fazer-se no astral, onde tais almas encontram-se, na mais das vezes, em severo desajuste mental emotivo, ignorando-nos mesmo a presença, incapazes de relacionar-se conosco. O mergulho na carne torna-se imperioso, como auspicioso ensejo de renovação das almas infortunadas. Através desse dadivoso mecanismo, subtraem-se suas memórias aflitivas, e uma página em branco lhes é generosamente ofertada, permitindo-lhes redigir histórias mais felizes em sua senda evolutiva. Deste modo, o contato com os extraterrenos, travestidos no vaso físico, tende a propeli-los fortemente no processo evolutivo. Imerso em meus raciocínios, tratei de questionar Diu e Freiná sobre tal contato entre os evoluídos extraterrenos e as almas encarnadas, muitas vezes pouco conscientes. Suas explanações foram ótimas, querido Diu, todavia, tenho algo a perguntar-lhe. De que modo o progresso consciencial opera-se entre encarnados e extraterrenos? Como estruturam-se os projetos encarnatórios de tais irmãos com vistas a induzirem a evolução de seu entorno? Na ocasião, Freiná, com semblante calmo e atencioso, prontamente redarguiu. Compreendamos, Xavi, que os projetos de imersão no plano físico são variados, e sua abrangência engloba desde uma influência familiar até contingentes maiores como nações. Pensando na primeira hipótese, os estrangeiros podem encarnar em famílias a fim de espelharem seus valores morais a pais, irmãos, entre outros familiares mais próximos. Não é incomum um expressivo disparate consciencial nas famílias ora encarnadas. É através desse contato intimado que almas secularmente estagnadas em mentalidade culposa, soberba e endurecida encontram exemplos de liberdade, misericórdia e humildade. Através de sua conduta, nossos estrangeiros são capazes de instruir suas famílias, facilitando sua elevação. Concluiu Freiná brilhantemente. Quão nobilitante figura-se tal missão, conjecturava. Imolam-se para conceder a liberação à humanidade, não mensurando esforços para entregar-lhes tais bênçãos. Que preciosas almas! Em meio às profundas reflexões que borbulhavam em meu íntimo, quis ainda sanar outra dúvida com Freiná. Contudo, nesses casos, o campo vibratório distônico da família, que ainda opera em padrões conscienciais sorrateiros, não poderia atrapalhar o atracamento dos extraterrenos? Perquiri novamente. Sim, sem dúvidas. Durante o processo de formação fetal e aproximação dos estrangeiros, tal campo deve ser equalizado. Por isso, induzimos os genitores a criarem bases fluídicas mais estáveis e sinérgicas para nossos companheiros. Atuamos, portanto, intensamente durante seu sono, de modo a instruí-los quanto à necessidade de conduta sublimada. Guardamos também seu domicílio, a fim de sanear a psicosfera do ambiente. Todavia, superada tal etapa mais melindrosa, mediante o nascimento do extraterreno na carne, nossos esforços se apaziguam. Importa observar, entretanto, que não negaremos assistência a nossos pupilos na fase infantil, concedendo-lhes toda a proteção cabível. Todavia, à medida que suas capacidades despertarem na vida física, nosso auxílio se lhes torna cada vez mais dispensável. Passarão eles, a partir de então, a espargir sua intensa luminosidade por sobre o entorno, iniciando pela família.
Seu campo eletromagnético dilatado e de alta frequência induzirá os campos energéticos adjacentes a processos de expurgo e purificação de elementos detratores, profundamente arraigados aos mesmos. Deste modo, seus familiares sentir-se-ão naturalmente compelidos à reciclagem de predisposições mentais e emocionais viciadas, que antes jaziam inconscientes aos mesmos. Procurarão, assim, maiores informações sobre autoconhecimento e espiritualidade, entregando-se à psicoterapia e realizando profundos processos de cura. Acessarão espaços sombrios de seu imo, que há muito estavam esquecidos. Penetrarão os empoeirados porões da consciência para a premente higienização moral, onde jazem, sumariamente, o vitimismo, a indolência, a soberba, a ingratidão e a revolta. À medida que tocarem as feridas do pretérito, terão como bússola orientadora nossos colegas, que os revelarão a senda santificante através de seus exemplos de abnegação e humildade. Finalizou Freiná amistosamente. Todo o processo soa-me deveras complexo, Freiná, exigindo de nossos companheiros extraterrenos muita resiliência para não esmorecerem ante as aviltadas inclinações morais que enfrentarão por parte dos encarnados. Sabemos que a loucura, o desajuste mental, o descompromisso com as leis divinas campeiam livremente pela materialidade. Não lhes será fácil missão sobrepujar tais panoramas, complementei com preocupação. Por isso, nosso cuidado em bem prepará-los, Savi, redarguiu Freiná com vigor. Sabemos das tempestades que enfrentarão, e, em nossa pequenez, ignoramos a força espiritual que trazem. Ao observarmos de longe, colocando-nos na posição deles, imaginamo-nos fraquejando diante das provações. Todavia, falamos de almas de outra estirpe espiritual, que ainda não compreendemos totalmente, concluiu Freiná. Os aclaramentos de Freiná saciavam minhas perquirições íntimas, e logo convidou-nos ao encerramento de nossa visita no laboratório, dizendo: Pois bem, colegas, nosso tempo por aqui está findo. Com o auxílio de nosso irmão Dio, que muito agradecemos, podemos colher fecundos aprendizados nesse segmento do laboratório. Sigamos adiante, ainda em nossas dependências, dessa vez ao setor de monitoramento de extraterrenos encarnados.